Então, esse shiur, ele é um shiur que vai trazer um estudo sobre vários pontos importantes. Eu queria começar com a situação de Nadav e Avihu, né? E começa dizendo: e no oitavo dia, Moshe chamou Arão e seus filhos. Não, desculpe, começamos com o capítulo 10, ok? E diz o seguinte: e os filhos de Arão, Nadav e Avihu, tomaram cada um seu incensário e puseram fogo neles, e puseram sobre eles incenso, e ofereceram diante do Eterno um fogo estranho, o que não lhes havia ordenado. E saiu fogo de diante do Eterno e os queimou, e morreram diante do Eterno. E Moshe disse a Arão: isso é o que falou o Eterno, dizendo: pelos próximos a mim me santificarei, e ante a face de todo o povo serei glorificado. E Arão calou-se, né, diante de uma aflição extremamente grande, obviamente, que era perder os dois filhos dele. Existe aqui alguns pontos que eu queria ressaltar. Nós vamos tratar de vários pontos hoje que são muito importantes, mas o primeiro, Nadav e Avihu, eles viram o fogo que desceu dos céus, né? O fogo que queimou os korbanot. E eles quiseram também, eram pessoas próximas do Eterno, e eles quiseram trazer, né, esse fogo, eles quiseram, através de um ato, né, da busca deles, da proximidade que eles tinham com o Eterno, também trazer um fogo dos céus. Existe um ponto importante aqui, gente, embora o sumo sacerdote, ele tem uma função, né, de entrar num local, que é um lugar muito especial, né? O Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos, e tem uma função fundamental ali de estar trazendo algo do povo para o Eterno e do Eterno para o povo. Não existe no povo judeu conceito de intermediários, isso não existe, né? Esse conceito é inexistente. Toda pessoa, dependendo independente da sua função, ela tem limites. E o Eterno se relaciona com todas as pessoas. Quando houve, né, os erros no deserto, especialmente o bezerro de ouro, né, que o Eterno começou com Moshe e ofereceu a ele, inclusive, enviar um anjo, né, que o Eterno não iria mais com o povo, Moshe falou: não, se for assim, pode tirar meu nome do livro que o Senhor está escrevendo, enfim. E o Eterno, depois, num tempo determinado, Moshe, ele intercedeu e o Eterno, então, aceitou as suas súplicas e seguiu junto com o povo. A partir dali ficou muito claro que jamais haveria a possibilidade de ter intermediários entre o Eterno e o povo judeu. O relacionamento com o Eterno é direto com cada pessoa, com cada judeu, com cada pessoa que se aproxima do Eterno. Seja um judeu, seja uma pessoa que está no processo de conversão, seja um Ben Noach, um Abat Noach. É um relacionamento direto e jamais através de intermediários. Muito bem, continuando. Então, os dois resolveram fazer algo, ter uma iniciativa de trazer fogo. Eles tinham uma proximidade, uma intimidade muito grande com o Eterno. Eram pessoas muito elevadas e muito próximas do Eterno. O próprio Eterno, após o fato, ele diz isso, né? Foi santificado por aqueles que eram muito próximos dele. Então, a intenção era boa, né? Lechem Shamayim, né? Algo, né, em nome dos céus, uma intenção boa, a intenção que eles tinham não era uma intenção má. Porém, o Eterno, ele deu limites, ele deu diretrizes, instruções. E essas instruções são na Torá. Então, não é suficiente e, na verdade, não é muito correto, não é correto nós querermos seguir, servir a Hashem,
segundo o nosso pensamento, do jeito que a gente quer, espontaneamente. Não. O Eterno ele deu instruções. E nessas instruções existem limites, existem deveres e direitos, enfim, e nós temos que estudar isso para saber servir a Kadosh Baruch Hu. Muito bem, eles eram pessoas muito elevadas, voltando para Nadav e Avihu, e eles sabiam que o sacrifício, digamos assim, a oferta, melhor dizendo, mais elevada que existe é o Ketoret. Não existe oferta tão elevada como o Ketoret. Então eles pegaram o Ketoret, o incenso, né, acenderam o incenso, e tinham tomado vinho. E aquele vinho que eles tomaram deu a eles a coragem de entrar no Kodesh HaKodashim. Então, o vinho foi o que impulsionou eles a entrarem, foi o grande problema, porque após isso, a gente observa que, a gente vê que Aaron se calou e foi considerado um mérito isso, o Eterno fala depois diretamente com Aaron, é para consolá-lo, e explica que não se deve beber vinho antes do serviço, né, do templo. Os sacerdotes não devem beber vinho antes do serviço do templo. E esse vinho fez com que eles tivessem a ousadia de entrar, né, no lugar mais santo, né, o Kodesh HaKodashim, com o incenso. E foi considerado um fogo estranho, porque, obviamente, eles não consultaram Moshe, não consultaram Aaron, eles fizeram as coisas segundo a mente deles, né? Bem, a proximidade eles tinham, e o que eles, na verdade, buscavam aconteceu. Porque o que que eles queriam? Eles queriam trazer fogo dos céus. Eles tinham visto o fogo que desceu e queimou né, os sacrifícios. A gente já leu sobre isso. Moshe, Aaron ofereceu o sacrifício, depois demorou um pouco, mas veio um fogo e consumiu os sacrifícios. Então eles queriam também trazer o fogo, e eles conseguiram. Só que dentro da situação, não tendo cumprido, né, os critérios estabelecidos, eles trouxeram o fogo e não estavam apropriados para aquele tipo de manifestação divina, né? Então você veja como são as coisas. Eles realmente eram pessoas muito próximas de Akadosh Baruch Hu e trouxeram aquele fogo. Só que eles não estavam, eu diria, embora eram pessoas muito elevadas, e o Eterno considerou eles seus próximos e aproveitou daquela situação, ele acabou tendo, embora houve a morte deles, né, embora ocorreu a morte deles, houve também uma visão positiva da situação, porque eram pessoas muito elevadas. Mas não estavam preparados e apropriados para aquela manifestação divina. Então, o que aconteceu? Desceu de fato 4 filetes de fogo, mas ele entrou pelas narinas deles e queimou eles por dentro, não queimando por fora nem a roupa deles. E assim eles faleceram. Então, aqui, entre outras várias coisas, existe uma lição muito importante, uma lição que nós não podemos jamais esquecer. O serviço divino, nós estamos lidando com o Criador de todas as coisas. Então, eu diria, existem certas áreas que existe uma voltagem muito alta. E para nós termos acesso, nós deveríamos tomar todas as precauções, segundo a própria instrução que o Eterno deu na Torá. Então, nós devemos estudar bastante a Torá para fazermos um serviço divino apropriado e de maneira correta. Muito bem, gente. Agora eu quero trazer alguns pontos para vocês. Tem vários pontos, mas deixa eu escolher aqui o que seria mais apropriado. Vamos tratar de mais um assunto que também é importante. Os sábios dizem que quando você está passando um momento muito bom e você alcança uma situação no Olam Hazé
muito elevada, é permitido, por várias razões, mas entre elas uma, que haja certas tribulações, certas situações difíceis. E por que isso ocorre? Porque aqui não é o Olam Rabá. Eu vou dar um exemplo para vocês pessoal, meu. Né? Eu estou aqui numa situação de serviço divino excelente, estudo da Torá. Para mim, o serviço divino e o estudo da Torá é um prazer. Então, veja bem, para mim isso é um Olam Rabá, né? Estudar a Torá, o serviço divino. Mas aí existe algo que é muito bom e muito importante para mim, que é o cuidado com a comunidade, o cuidado com os Bnei Noach, a preocupação que as pessoas que estão no processo de conversão venham ter oportunidade. Aí dentro desse processo surgem problemas, surgem pessoas que estão chateadas e que saíram da nossa comunidade. Então, gera uma série também de conflitos. Porém, existem dois pontos importantes. Isso é bom. Isso é bom, primeiro, porque, embora aqui onde eu estou é um lugar assim, bastante elevado e tem esse gostinho do Olam Rabá, eu preciso também dessas dificuldades, porque nós estamos no Olam Hazé. E segundo, eu faço questão mesmo passando essas dificuldades, essas situações assim, por reações e tudo isso, mas eu faço questão de, de, de passar por isso no sentido de por consideração e para ajudar as pessoas, porque eu não quero só que eu tenha essa experiência, eu quero que outras pessoas também tenham, e no máximo possível de pessoas tenham a oportunidade de ter essa experiência. Então, eu não posso ficar simplesmente desfrutando de uma situação e esquecer, né, a nossa comunidade. Jamais. Então, a cada dia, né, estou fazendo o possível, né, tudo o que eu posso para ajudar as pessoas da nossa comunidade. E mesmo que isso cause certas, né, dificuldades, e no Brasil também algumas pessoas saíram, isso causa um certo desconforto, não importa. O mais importante é entender que nós estamos no Olam Hazé e que temos que ajudar uns aos outros. Então isso é fundamental. Não podemos ficar numa situação que está, digamos, existe uma elevação e esquecermos das outras pessoas. Nós temos que ajudar, mesmo que isso nos cause transtornos. E é bom que isso ocorra, porque nós não estamos no Olam Rabá. E um tem que ajudar o outro, isso é fundamental. Tá bom, gente? Graças a Deus. Nós vamos ter daqui a uns 2 meses, mais ou menos, uma boa quantidade de pessoas já vindo, né, dentro de um processo de preparação para a conversão, graças a Deus. Abriram-se várias portas. Então, eu fico feliz com isso, porque as pessoas estão tendo oportunidade. Também, todo o trabalho com o BDNO, existe um projeto em andamento, e nós vamos, além da nossa comunidade que está trabalhando no sentido de preparar um projeto, existe um projeto maior que nós estamos tendo contato, né, aqui em Israel, que pode também trazer um trabalho muito bom aos Bnei Noach da nossa comunidade. Então, eu faço questão disso e contem sempre comigo, eu vou estar sempre lutando pela nossa comunidade, e mesmo que isso cause problemas, não tem problema nenhum. Nós estamos aqui para isso. O Olam Hazé é isso. É um lugar de um ajudar o outro. É um lugar não é o céu, é um lugar de tribulações também, de aflições, e todo mundo passa por isso. Muito bem, gente. Chegamos ao segundo ponto. Agora vamos chegar ao terceiro ponto. Baruch Hashem. Eu queria trazer para vocês um ensinamento dos sábios que está baseado no livro de Provérbios 28:4. Queria que vocês abrissem, por favor, Provérbios 28:4. Isso talvez vai trazer para todos vocês um entendimento muito claro sobre o assunto.
e o porquê da reação de algumas pessoas. Então vamos lá. Provérbios 28:4 diz assim: os que abandonam a Torá louvam o iníquo perverso. Então, a pessoa que abandona a Torá, ela acaba exaltando um perverso, pessoa má, né? Um rachá, mas os que guardam a Torá contendem com ele, ou seja, há uma contenda aí que ocorre. O que é que os sábios explicam? Existe uma explicação dos sábios acerca desse açúcar. Os sábios dizem o seguinte: quando uma pessoa ela se afasta da Torá, o que acontece quando... Vamos ver essa dinâmica do afastamento da Torá. Os sábios dizem também que nós devemos brigar contra o Yetzer Hará. Então, essa briga contra o Yetzer Hará, ela gera um conflito. Não é algo, não é um estado agradável interior. Nós temos que estar lutando contra o Yetzer Hará cada dia, até para fazer as rezas, para estudar a Torá, para cumprir uma mitzvah, sempre existe essa luta contra o Yetzer Hará. Essa luta cria um conflito. Quando a pessoa está perdendo essa luta, fica bastante desagradável. O conflito é maior. Quando ela está ganhando essa luta, o conflito é menor, mas ela não pode relaxar. Mas o conflito existe. Quando uma pessoa se afasta da Torá, ela passa por um processo e vocês vão observar que o processo é igual. Primeiro passo, ela sente um alívio, né? Ela sente um alívio imediato, acabou aquele conflito. Então, ela não tem mais aquela briga contra o Yetzer Hará. O Yetzer Hará prevaleceu. Então, ela se sente justificada. E o Yetzer Hará dá a ela todo tipo de justificativa de que está bem agora. Que, na verdade, aquela coisa de Torá e tudo aquilo não era para ela, estava sendo muita imposição e que ela agora está livre. Então, ela sente de imediato um alívio, mas esse alívio é ilusório. Ele não é real. Ele é ilusório. Ele é uma armadilha. Porque com o tempo vai substituir esse vazio. Um sentimento de... Desculpe, vai substituir esse alívio, um sentimento de vazio. Depois desse sentimento de vazio, o Yetzer Hará vai tomando conta e vai surgindo outros sentimentos. O sentimento de se sentir perdido. E após esse sentimento de se sentir perdido, vai surgir um outro sentimento desagradável, que é um sentimento de raiva. Porque vai chegar uma hora que a pessoa ela vai olhar para aqueles que seguem a Torá. E se ela estava numa situação onde as pessoas seguiam a Torá e isso a incomodava, ela vai passar a olhar essas pessoas de uma maneira contenciosa. Então, a pessoa que se afasta da Torá, ela louva o urachá, o perverso, ou seja, ela vai se juntar com pessoas perversas e ela vai sentir raiva das pessoas que guardam a Torá. Então, ela vai louvar o perverso no sentido, ela vai ter um pensamento favorável àquelas pessoas que são contra a Torá e, ao mesmo tempo, ela vai sentir raiva. Literalmente, ela vai ter um sentimento contencioso contra as pessoas que estão seguindo a Torá. Então, isso vai acontecer inevitavelmente. Ok, gente? Então, é muito importante a gente identificar isso e a gente compreender isso para a gente entender a dinâmica das coisas. E eu coloquei aqui e quero passar porque é muito apropriado isso para nós nesse momento, e especialmente, né, para as pessoas que estão um pouco ansiosas, naturalmente, que estão no processo de conversão.
escutem isso e se preparem para isso. Ok, gente? Segundo o ensinamento de Shimon Bar Yochai, ele disse o seguinte: preste atenção nisso, é muito importante, porque na medida que nós queremos participar, né? As pessoas estão no processo de conversão. Quem já se converteu e quem está no processo de conversão quer participar do povo judeu e quer ter os presentes que foram dados ao povo judeu. Então, o João Bar Yochai diz o seguinte: Shalosh matanot tovot Natan Akadosh Baruch Hu Israel. Então, três presentes, bons presentes, deu Akadosh Baruch Hu para Israel. Vechulan lo netanam, e todos, né, que deu a ele, deu, senão ela aliedei surim, senão através de aflições. Então ele deu esses três presentes, mas todos eles, né, são dados. Então, vechulam, todos, né, vechulam lo, netanam, ela aledei surim. Eles são dados, senão através de aflições. Então, quais são os três? Ele diz, Elohen, esses são eles. Torá, Ve'eretz, a Torá, a terra de Israel, Ve'eretz Israel, Ve'haolam Rabá, e o Olam Rabá. Então, esses são os três presentes que a Kadosh Baruch Hu deu ao povo judeu. Quando uma pessoa ela resolve receber esses presentes, existem aflições, gente. Aflições que ela precisa passar. Às vezes eu volto a dizer, algumas pessoas, quando se afastam da Torá, elas falam assim, puxa, que alívio, né? Porque parou aquele conflito, parou aquele esforço que ela tinha para guardar a Torá de maneira efetiva, mas é apenas ilusão. Esse alívio vai trazer vazio e vai trazer um sentimento depois de se sentir perdido ou perdida e depois raiva. Raiva das pessoas que seguem a Torá. Raiva das pessoas que estavam muitas vezes com ela seguindo a Torá e que são para elas um referencial de quem quer seguir a Torá. E ela vai tentar de todas as formas anular o mérito dessas pessoas na mente dela e muitas vezes expressando isso aos outros, porque isso justifica aquele estado a qual ela está, que é um estado de estar perdido, de não conseguir mais se conectar com a Torá. É muito importante entender esses pontos, gente, para a gente compreender as reações que ocorrem. Voltando agora a um outro ensinamento importante, voltando agora a outro ensinamento importante, diz o seguinte: Kol she'efshar lo. Então, todo que é possível para ele, Kol she'efshar lo, todo que para ele é possível, La'asok batorá, está ocupado da Torá, ve'eno osek, mas não se ocupa. Os sábios dizem que essa pessoa ela vai acabar se ocupando de tribulações e dificuldades. Então, quando nós temos condições de nos ocuparmos da Torá e nós não fazemos, isso pode levar a gente, que o Eterno nos livre disso, a estar ocupados com uma série de dificuldades e tribulações que vão substituir esse tempo que nós deveríamos estar ocupados com a Torá. Então, gente, muito importante isso, né? Na briga contra o Yetzer Hará, nós temos tempo fixo para estudar a Torá diário. Você consegue meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, o quanto você conseguir, mas tempo fixo para estudar a Torá e também ser muito fiel com as rezas diárias. Isso vai trazer uma estabilidade espiritual fundamental para a sua vida. Muito bem. Agora eu queria trazer um outro ponto também muito relevante e importante. Existem muitas dicas, né, que os sábios dão sobre você herdar o mundo vindouro, Olam Rabá, né, você ser
Ben Olam Haba, filho do Olam Haba. Então, existem vários conceitos e todos eles são importantes e tem que se dar ouvidos a todos eles. Então, eu tenho falado, enfatizado com vocês a reza do Ketoret, que é feito, né, antes da Mirra e também no Shacharit 2 vezes. Nós vamos intensificar hoje o estudo trazendo uma reza especial que nós vamos aplicar para a necessidade de todos. Tudo isso, gente, tem que ser dado muita atenção. Todos esses conceitos, todos esses ensinamentos, eles contribuem efetivamente. O que acontece, imagine, se você tivesse um tipo de medidor de méritos e dívidas. E esse medidor de méritos e dívidas não parasse, né? Cada dia, cada pensamento, a cada ato, você vai fazendo aquele medidor avançar, seja se for um pensamento ou um ato, segundo a vontade de Hashem, segundo a Torá, vai trazer mérito. Quando é um ato que é contrário à Torá, vai trazendo dívidas. Então, isso vai computando diariamente, toda hora, toda hora, toda hora. Então, é tipo um meriot, eu coloquei o nome aqui, meritocímetro, né? Ou seja, é um tipo de sistema de computar todo tipo de mérito, todo tipo de pensamento e ação que lhe causa mérito e todo tipo de ação e pensamento que lhe causa dívida. Então, cada coisa, gente, cada coisa que nós fazemos no dia, por exemplo, você não fez, digamos, o Arvit, e você está tarde à noite, mas você fala, não, eu não vou dormir sem fazer o Arvit. Puxa, esse esforço, esse ato, você fala, puxa, mas o que que isso vai me dar? Isso vai dar muita coisa para você. Isso vai trazer um mérito. Isso vai contar para você como um mérito. E no final das contas, quando você chegar diante do tribunal, você vai ver que cada ato, cada ação, ela teve uma importância e aquele número adicional por aquela ação foi fundamental ou para livrar você de uma situação que seria muito desagradável, ou até para contribuir, Bezrat Hashem, para que você então entre para o Olam Rabá, para o mundo vindouro, né? Sem precisar de mais purificações, instituições, enfim. Então, nós temos que pensar dessa forma. Não é assim, a pessoa pode pensar, não fiz não fiz o shacharit, não vou fazer a mirra e amanhã eu recomeço. Negativo, negativo. Você não fez por algum motivo, você vai fazer a mirra. E vai fazer depois uma amidá extra para o shacharit. Você recomeça, você faz techuvá no próprio dia, você não espera o dia seguinte. E aquela mirra, ela vai ativar, né, o medidor de méritos. Ele vai ativar isso. Então você não pode perder um segundo, gente. Aqui é o Olam Hazé. Aqui não é o Olam Rabá. Aqui também não é uma colônia de férias. Aqui é um lugar passageiro, onde nós precisamos aproveitar cada minuto da nossa vida. Ok? Uma coisa interessante, um outro ponto que eu queria passar para vocês, quando, né, a gente estava, graças a Deus, nos libertamos, a gente estava naquele pá no passado, e a gente observa que isso é uma característica de Edom. Edom, né, as pessoas que estão envolvidas com Edom, no sentido não só doutrinário, mas com o pensamento, porque Edom tem um pensamento. É um pensamento que contribui para o Yetzer Hará. É uma, entre aspas, liberdade. Liberdade da Torá, da cobrança. Então, essa é a base do pensamento de Edom. O restante vem compor essa base de pensamento. A base de pensamento de Edom é não querer a Torá.
e criar algum sistema para se aproximar do eterno, um sistema barato que não exija esforço. Então, a visão de Edom é: para todo o conflito, toda a cobrança interior, toda a guerra com Yetzirah, e a mentalidade é: você não consegue. Então, se traz é todo um sofisma, todo um engano, para deixar você numa configuração ilusória, né, que vai lhe trazer uma derrota muito grande com relação à sua missão nessa vida. Então, é um caminho desastroso. Mas observe, mas o que é que Edom faz para enganar? Traz a aparência de que é uma pessoa que está na Torá, né? Como se fosse, como se estivesse na Torá. E eu observei algo, achei muito interessante, que o Rabino Brisker comentou sobre algo, e eu achei muito, muito interessante. Quando nós saímos daquele pá, nós paramos de usar o talit nas filmagens. Se você observar, os grandes sábios, os grandes rabinos, eles não dão aula de talit. Eles não colocam talit na cabeça para dar uma aula, para gravar um vídeo. Eles não fazem isso. Isso é uma característica muito forte do pensamento, da mentalidade de Edom. Ou seja, eu não exijo de mim seguir a Torá de maneira determinada, né? Essa é a visão de Edom. Se propõe uma liberdade, entre aspas, dessa cobrança, ou seja, traz um benefício para o Yetzirah, mas se coloca um talit para tentar mostrar que você, na verdade, tem uma espiritualidade elevada em razão disso. Então, é muito interessante isso, porque, na verdade, o talit, ele não deve ser usado para você mostrar sua espiritualidade nem para gravar vídeos, né? Como a gente fazia no passado, e nos libertamos disso porque era uma mentalidade errada. E hoje não fazemos mais isso, claro. Eu jamais colocaria um talit para falar com vocês, porque isso, hoje em dia, não faz o menor sentido. Isso é um pensamento de Edom. Porque o talit, eu uso e você usa, e quem usa, usa para rezar e para se relacionar com o Eterno. Então ninguém usa o talit para sair se exibindo com o talit. A gente usa o talit para rezar. A gente usa o talit no nosso relacionamento com a Kadosh Baruch Hu. Então nós usamos o talit com esse objetivo e não para tentar mostrar espiritualidade ou tentar mostrar algo externo. E é realmente isso, gente. Quando se tenta mostrar algo externo, é porque está se escondendo algo interno, né? O que é que está se escondendo internamente? Quando existe uma necessidade muito grande de mostrar algo externo, é porque a Torá, de uma forma plena, não está estabelecida internamente. E era o que acontecia conosco no passado. A gente não tinha toda a responsabilidade da Torá que nós temos hoje. Então, aquilo era uma compensação, de certa forma. Hoje não há necessidade disso. Jamais usaria um talit para fazer um vídeo, jamais. Porque o talit não é para isso, é para a nossa reza com relação a Kadosh Baruch Hu. Então, isso é outro ponto que eu queria deixar para vocês, né? Mais um ponto importante para que vocês possam estar meditando nisso, gente. Uma outra coisa também importante. Estabeleça na sua casa um lugar para você fazer as rezas. Estabeleça dentro da sua casa um lugar para fazer as rezas. Porque eu sei que muitos de vocês não têm condições de ir na comunidade durante a semana. Obviamente, o ideal do ideal, quando passar pela conversão, é rezar todos os dias com minha. É óbvio, é claro. Mas não é a realidade da comunidade, porque existe, além dos Bnei-Noach, existe o grupo que está no processo de conversão. Então, não existe a disponibilidade de estar numa comunidade rezando todos os dias, e não existe ainda o minha oficialmente falando. Então, isso não é possível. Agora, o que é possível? É possível, dentro da sua casa, você separar um local onde você está posicionado corretamente, tem que pegar a bússola,
colocar a posição correta e você rezar todos os dias, se possível, nesse local. Estabelecer um hábito, porque isso é uma forma de você vencer o Yetzer Hará. Uma dica simples, mas funciona. Faz o shacharit antes do café, é uma halachá. Faz, agora é uma dica importante, embora você possa fazer depois. Faz a mirra antes de almoçar. Geralmente você almoça, você pode almoçar logo depois, né, do horário permitido para você fazer a mirra. Né? Então, faz a mirra antes. Antes de almoçar, faz a mirra. E antes de jantar, faz o arvit. Coloca isso como prioridade. E segundo, procura ficar mais concentrado para, quando beber uma coisa, fazer a brahá e não esquecer de fazer a brahá posterior. Então, isso são dicas fundamentais para que nós venhamos a manter esse equilíbrio. Agora, gente, vamos entrar na questão do Ketoret, mas antes de entrar na questão do Ketoret, eu queria trazer algo para vocês mais uma vez. Preste muito bem atenção, gente. Uma pessoa que desiste da Torá, ela sente momentaneamente um alívio. Esse é o primeiro passo. Segundo passo. Depois desse momentâneo alívio, ela, com o tempo, ela começa a sentir um certo vazio, porque o Yetzer Hará começa a agir dentro dela. Depois desse alívio, desse vazio, ela começa a se sentir perdida. Depois disso, ela louva o perverso e contende contra todos aqueles que estão guardando a Torá. Isso é algo que foi ensinado, e os sábios dizem que isso ocorre com todas as pessoas que largam a Torá. Então, se acontece com você isso, se alguém passa a ter uma atitude hostil com você, isso acontece conosco constantemente, saiba que isso é parte de um processo. Não é que nós não tenhamos erros, nós temos erros. Nós cometemos erros, nós não somos perfeitos. Nós não temos um sistema perfeito. Mas não existe justificativa, às vezes, né, quando existe um ódio muito grande. Não existe justificativa para tanto ódio, às vezes. Então, esse ódio que brota no coração de algumas pessoas, que se afastam da Torá, contra aqueles que estão na Torá, faz parte desse processo que os sábios explicam, que é baseado no livro de Provérbios. Que nós lemos Provérbios 28, 4. Aquele que se afasta da Torá acaba louvando o perverso, os caminhos do perverso, e acabam contendendo contra aqueles que servem o Eterno, que guardam a Torá, ou que eram referencial para ele de seguir a Torá de Akadosh Baruch. Só queria agora fechar, né, esse shiur dizendo outra coisa. Nós temos nossas comunidades, né, compostas de Bnei Noach, de pessoas no processo de conversão. Na maioria dos casos, tem uma reunião por semana, no Shabbat. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês, com muita sinceridade, e um conselho, por favor, atendam, porque esse conselho é fundamental para vocês. Não faltem. Nenhuma vez, se possível. Nenhuma vez. Atendam todos os Shabbatot. Não faltem nem ao menos uma vez. Todos os Shabbatot. Se você não tem a oportunidade de ter um lugar para você congregar, você tem um lugar na sua casa, cumpra o horário que você determinou.
Mas aqueles que têm a oportunidade, não faltem. Não faltem. Ok, gente? Então, aqui nós terminamos o shiur. Espero que tenha sido bom para você.